Shalom, irmãos. Hoje vamos fazer um estudo com relação a Jubileus capítulo 3 e capítulo 4, ok? Então eu vou colocar aqui na tela, aqui ó, capítulo 3, Jubileus. Vamos lá. Tá aparecendo aí? Tá conseguindo ver, Grace? Tá. Amém. Vamos lá. O paraíso e a queda do homem, capítulo 3 de Jubileus, tá? E no sexto dia da segunda semana, nos trouxemos, de acordo com a palavra de Yahweh, ou seja, a ordem que Deus deu, o mandamento, né? A gente já falou muito sobre isso. A palavra de Deus é uma ordem, né? Ou seja, então, de acordo com o que Deus tinha ordenado, Adão, todos os animais silvestres, todos os animais domésticos e todas as aves, ou seja, os animais selvagens e domésticos, e tudo que se move sobre a terra, e tudo o que se move sobre as águas, de acordo com suas espécies, de acordo com seus tipos. Os animais selvagens do primeiro dia, os animais domésticos do segundo dia, os animais as aves no terceiro dia, e tudo que se move sobre a face da terra no quarto dia, e o que se move nas águas no quinto dia. E Adão nomeou todos segundo os seus respectivos nomes, né? E o modo com que ele, Adão, os chamava, assim era os seus nomes. Esse quinto dia, Adão viu todos eles, macho e fêmea, de acordo com cada espécie que havia na terra. Mas ele estava só e não tinha quem o ajudasse, certo? Olha que interessante. Eu vou ler só a parte, tá, do texto original, tá? Tem umas observações aqui do autor, mas eu vou passar, ok? E o Senhor disse a nós, né? Não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer uma companheira para ele. E o Senhor, o Elohim, causou um sono profundo nele, Adão, e ele dormiu. E ele pegou para a mulher uma costela dentre as costelas dele, e dessa costela originou a mulher de dentre suas costelas, e ele recompôs com carne no lugar e construiu a mulher, né? Aqui já tem nos estudos, a gente já tem falado, né, sobre essa questão da costela, tá? A palavra lá, eu até coloquei uma observação aqui, ó, que eu sempre coloco, né, aqui, ó, tsela, a palavra utilizada aqui para costela lá em Gênesis, ok? É tzela, tá? Que significa membro, ou seja, o braço é um membro, o pé é um membro do corpo, né? Ali o peito é um membro do corpo, né? Ou seja, os dedos, o olho, todos são membros, parte do corpo, ok? E a palavra báculo, ok? Que é a tzela, certo? Então, essa é a grande questão, certo? Aqui tzela significa membro. Lá em Daniel 7, versículo 5, são utilizadas duas palavras no texto em hebraico referente a lado, como é a tradução tradicional, e costela. E nenhuma das duas é tzela, tá? Que é justamente a parte lá de Daniel, que Daniel disse que vê ao lado dele um urso com 3 costelas na boca, né? Ou seja, o urso está do lado, não é usada a palavra tzela, e as costelas que está na boca do urso, que são 3 costelas, também não é a palavra tzela. Então você vê que costela ali usada lá em Adão, de onde veio Eva, não significa lado nem costela de fato, ok? Lá é tzela, certo? Que significa membro, ok? A palavra utilizada diz de onde Eva foi criada a partir de Adão, ok? Então você vê que ele fala aqui, ó, que
Ele pegou, botou Adão para dormir. Olha que interessante, pega os detalhes, tá? Coisa que lá em Gênesis não tem alguns detalhes aqui que ajuda muito. Ele pegou da mulher e tirou a costela de Adão entre as costelas dele, ou seja, dos membros, ou seja, ele tirou um membro de Adão entre os membros de Adão. Tinha vários, né? Nós temos no corpo, tem vários membros, certo? E desse membro originou a mulher, tá? Originou a mulher. E dentre seus membros, ele recompôs a carne no lugar e construiu, né, a mulher, ou seja, fez a mulher. Você vê que eu tinha mencionado nos outros estudos, existe um osso que nos mamíferos tem, que é chamado báculo, tá? É o báculo, é um osso que ele ajuda na sustentação do órgão sexual masculino na hora da cópula, né? Quem tem isso? Os outros mamíferos, em sua grande maioria. Só não o ser humano que tem, tá? E você vê que de vez em quando, você vê que tem seres humanos que nascem com esse osso, né? Que não é comum. Você vê que aqui o Eterno coloca ele para dormir, retira dessa costela, retira esse membro, o osso desse membro, né? E faz Eva. E coloca carne, né? Aí você vê que nos animais, vamos dizer, macaco, cavalo, cachorro, você vai ver esse osso, tá? E não tem tantos vasos sanguíneos, né? Como é cápsulas, não é câmaras, né? Câmaras, né? Ali para encher com sangue, né? No lugar do báculo para dar firmeza. Os outros animais não têm isso, tá? Só o ser humano, tá? Então você vê que foi preenchido com carne do jeito que o Eterno está falando. Foi retirado o osso e foi preenchido com carne, e essa carne é preenchida com o sangue que deixa o órgão sexual masculino lá firme para poder fazer, né, aquilo que tem que fazer na hora da cópula ali, tá? Então é muito interessante você ver aqui tudo que está sendo narrado aqui foi feito com o homem. Você vê também que o Eterno, depois que faz isso, ele fecha com carne, né? E aí você vê no escroto masculino, ele tem como se fosse uma cicatriz, como se fosse uma cirurgia, né? É a única parte do corpo que tem isso, ok? No ser humano. É muito interessante. Se você quiser, dê uma pesquisada. Aqui no Brasil não é falado sobre isso, tá? É muito difícil falar sobre isso, e quando fala o pessoal fica levando na brincadeira, não presta atenção. Mas lá fora, né, fora do Brasil, eles já debatem isso faz muito tempo, principalmente a Europa, Estados Unidos já debatem, né? E aí você vê uma coisa interessante. Você vê que o Eterno diz que tirou uma costela de Adão, mas a quantidade de costela do homem e da mulher é a mesma. E onde é que está a prova aí que o Eterno fez isso, tá? Mas no caso do báculo, é um osso que tem na maioria dos mamíferos desenvolvido, certo? E não no ser humano, né? E aí você vê que falta um osso, né, pelo qual o Eterno criou Eva. Por isso que Adão vai e diz assim: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Por quê? Porque realmente foi retirado o osso de Adão e foi feita a mulher. Isso é que é interessante. E aqui o próximo versículo a gente vê isso, ó. E ele acordou Adão do seu sono, e ao acordar levantou-se no sexto dia. Olha que interessante. A primeira semana, né, você vê que Adão foi criado no sexto dia, né, da primeira semana ali, certo? E aí começa a contagem dos jubileus a partir da criação de Adão, né? Então Adão, ele foi criado no sexto, no sétimo o Eterno descansou, e aí na semana seguinte, que começou mais 7 anos da segunda semana, né, você vê que o Eterno, ele coloca Adão para dormir no primeiro dia da segunda semana, e ele vem acordar no sexto, quer dizer, da segunda semana, porque tudo já estava criado, né? Você vê aí que Adão já tinha colocado o nome nos animais, e assim vai. Então você vê que ele dormiu no primeiro dia da segunda semana, aí ficou o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto. No sexto dia foi que ele despertou e viu quem?
a mulher. Isso lembra muito, né, aí os 6.000 anos que a humanidade está afastada do eterno, né? E quando vem Yeshua, que é o esposo, quando ele acordar, se levantar aqui, vir, a esposa vai estar lá, né? E ele vai levar a esposa junto com ele. Mas quem é a esposa do Mashiach nesse caso? São todos aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, né? Olha que interessante. A minha irmã e a minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, tá? Então, continuando aqui. E ele acordou Adão do seu sono, e ao acordar levanta-se no 6º dia. E ele, o Eterno, trouxe a ele, Adão, e ele conheceu, ou seja, viu Eva e disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela deverá ser chamada esposa, né? Porque ela foi tomada, ou seja, retirada do seu marido. Olha que interessante, né? E aí, muitos nós aprendemos até hoje que era a partir da costela, né? Mas na verdade é a partir do báculo, né? Por isso que o pastor, quando ele anda, ele usa aquele cajado que tem uma forma, né? Aquela curva em cima, que diz que se usa para pegar assim no pescoço do animal e puxar, né? Ou seja, o báculo, né? Que na verdade, deixa eu até ver aqui, para ver se eu consigo rápido. Na igreja católica, os sacerdotes usam. Os sacerdotes, você vê, os pastores usam, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o formato do báculo. Ok? Tá aparecendo aí, Grace? Aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Ele tem uma curva. Ele é longo e tem uma curva, né? Ou seja, é o cajado, o báculo. Ok? Olha que interessante. Então vamos voltar aqui, tá? Então, aqui representa, né, Adão. O Eterno colocou ele para dormir. No 6º ano ele acordou, se levantou. Quando ele abriu os olhos, ele viu a esposa dele, né? E disse: essa é carne da minha carne, sangue do meu sangue, será chamada esposa, porque ela foi tomada do seu marido. Lembra lá que tem uma profecia que o Eterno diz assim: e ela não mais me chamará de meu Baal, e sim de meu marido, né? Olha que interessante, é referência a isso aqui, né? Quando Yeshua vinha aí nos 6.000 anos, né? Temos que estar preparado, purificado, santificado, para ele chegar e reconhecer: carne da minha carne, sangue do meu sangue. Você vê lá quando ele jantou com os apóstolos, né? Ele diz: como este pão, que é a minha carne, e o vinho, que é o meu sangue, né? E aí ela comendo, né, ali: vocês estão comendo da minha carne e do meu sangue, né? Olha que interessante. Ali ele está se referindo que é o cordeiro, e também se referindo a isso aqui, né? A questão, né, de sermos como ele, né? A esposa semelhante ao marido, tá? Olha que interessante. Vamos para capítulo 3, versículo 7. Por isso deve o homem e sua esposa serem um, e por isso devem o homem deixar o seu pai e a sua mãe e se unir à sua esposa, e eles serão como uma só carne. Ou seja, errade, tá? Aqui, ó, errade. Eu vou até colocar aqui que eu esqueci. Da outra vez eu botei errado. Ok? Desculpa, tomei gripado um pouco. Aqui, ó. Errade. Por que errade? Porque você vê o seguinte: eles estão no mesmo propósito, eles são um, né? Diz aqui que eles são um. Mas de fato, Eva é um ser e Adão é outro, né? Você vê que quando Adão foi criado na primeira semana, é dito que Eva, lá o Eterno até diz: o homem criou homem e mulher, só que era só Adão, não tinha mulher, né? Então você vê que Eva estava em Adão, ou seja, ali que muitos entendem que é a costela, né? Aqui, como eu estou querendo mostrar aos irmãos, o báculo estava em Adão, então era Adão e Eva, estavam os dois juntos, né? Só que depois da primeira semana ali, quando passa o Shabat, aí na segunda semana o Eterno coloca Adão para dormir,
ele passa 6 dias descansando, né, ali dormindo, e ele retira Eva de Adão, né? Assim como Yeshua, quando estava no madeiro crucificado e ele dormiu, e você vê que lá o rapaz foi lá e colocou a lança nele, que puxou, né? Você vê que saiu primeiro sangue e depois água. E ali dizem que foi tirada a igreja, né? A partir da vida de Yeshua foi tirada a igreja, tá? Então você vê que Yeshua dormiu e o Eterno tirou a verdadeira igreja. Quem? Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e dão o testemunho de Jesus como Mashiach, tá? Aquela é a verdadeira igreja. E logo depois, 3 dias após, Yeshua ressuscita a corda, né? E aí está a igreja, né, de Yeshua, tá? Você vê em Isaías 31, versículo, eu não lembro agora, eu até preparei um vídeo aqui falando sobre isso, que lá fala que o Eterno diz assim, ó, lá diz assim, que o Eterno vai fazer algo novo na terra, uma mulher arrodeará um homem, tá? Aí você olha, arrodear, proteger, a mulher vai proteger um homem, e você não vê muito sentido nisso, né? Porque as mulheres, elas ficam em casa, não na guerra, e assim vai. Até você pode tirar um soldo disso, dizendo o seguinte, que Israel iria ali arrodear o homem, o Mashiach, né? Ou seja, como uma nação, ok? Ele está sempre no meio, tá? Mas se você for ver lá, na verdade ele está dizendo o seguinte, que o Eterno vai renovar algo na terra, né? Ou seja, renovará algo na terra. Uma mulher surgirá de um homem. Ou seja, porque depois de Adão e Eva e do pecado, todos os homens que vieram após isso, eles nasceram de Eva, da mulher, ok? Mas aqui você vê que o Eterno coloca Adão para dormir e retira Eva de dentro de Adão. Ou seja, ela nasce de um homem, tá? E Yeshua, o Eterno, colocou para dormir e novamente retirou a mulher, a igreja, Israel, de um homem, tá? E isso é muito interessante, ok? Então aqui a gente vê que aqui uma só carne refere-se ao que? A Errade, unidade, estarão no mesmo propósito, tá? Capítulo 3, versículo 8. Na primeira semana de Adão, ou seja, na primeira semana, Adão foi criado. E do membro de Adão, sua esposa, na segunda semana. Olha aí, então você vê. E tem uma coisa interessante, nós vamos ver aqui algo mais na frente, que você vai ver que essa semana não é 7 dias humanos, tá? São uma semana do Eterno, né? Ou seja, são 7.000 anos, tá? Ou seja, Adão foi criado nos primeiros 7.000 anos, e a segunda semana é quando Eva está sendo criada, ok? Olha que interessante. Ou seja, na segunda semana foi criada Eva, e ele, o Elohim, mostrou ela para ele, Adão. E por esta razão, o mandamento foi dado para guardar em sua impureza para o homem 7 dias, e para a mulher 2 vezes 7, 14. Por quê? Porque Adão, ele nasceu e ficou impuro os 7 primeiro, né? E Eva também estava dentro de Adão. Lembre-se, ela tinha se purificado. Só que quando ela nasceu de novo, né? Quando ela foi separada, nasceu de novo não. Quando ela foi separada de Adão, ela ficou mais impura mais 7 dias. Então são 7 de Adão, ali criado primeiro, e depois 7 de Eva, que foi criada novamente. Aí vem aquele mandamento lá de Levítico 12, né? Com relação ao homem que fica 7 dias. Por isso que o homem, ele só é circuncidado ao 8º dia. Por quê? Porque 7 dias ele está impuro, né? Ou seja, depois de 7 dias ele fica puro, aí ele pode ser circuncidado no 8º. Consegue entender? Olha que interessante. E muitas pessoas ligam isso a Shabat, mas não é Shabat. Imagine se ele nasceu no 4º dia. Ele vai ser circuncidado no 5º dia da outra semana. Não é Shabat. Consegue entender? Mas tem algo interessante nisso. É que é o seguinte, ele nasce, ele passa 7 dias impuro, né? Inclusive 6 dias de trabalho e um Shabat.
se for preciso, ele está impuro, por mais que seja Shabat. Mas no 8º dia, ele é totalmente circuncidado e aí está diante do Pai, ou seja, 8 representa a eternidade com o Pai, Olam Rabá, né? Ou seja, aqueles que são circuncidados no coração e na carne, que estarão diante do Eterno, ok? Olha que interessante. Deixa eu ver... Certo, continuando. Aí eu vou botar aqui agora, capítulo 3, versículo 9. E depois de Adão ter cumprido 40 dias na terra, na qual foi criado, olha que interessante. Lembra que a gente sempre fala no Shabat que Adão foi criado em um local. E depois ele foi colocado no Éden. Ele não nasceu no Éden, Adão. Olha que interessante. Depois de Adão ter cumprido os 40 dias na terra na qual ele foi criado, nós o trouxemos ao jardim do Éden para lavrar e cuidá-lo, ou para lavrá-lo e cuidá-lo. Mas a sua esposa, eles trouxeram no 80º dia. Após isso, ela entrou no jardim do Éden. Olha que interessante. E por essa razão, o mandamento foi escrito nas tábuas celestes do que se diz respeito a ela quando dá à luz. Se ela parir um macho, ela deve permanecer em sua impureza 7 dias, de acordo com a primeira semana de dias. E 33 dias ela deve permanecer no sangue de sua purificação. E ela não deve tocar em nada sagrado. Olha que interessante, nada sagrado, ok? Presta atenção. Por isso que Adão, quando chegou para Eva, disse assim, ó, não toque e não coma. Por quê? Porque ela tinha acabado de nascer, né? Olha que interessante, não toque e não coma. Nem entrar no santuário, ou seja, ali está diante da presença do Eterno, até ela cumprir esses dias no caso de um menino, totalizando 40 dias. Mas no caso de uma menina, ela deve permanecer em sua impureza 2 semanas, ou seja, 14 dias, que é os 7 primeiros dias do homem mais 7 dias da mulher, de acordo com as suas 2 primeiras semanas, e 66 dias no sangue da sua purificação, e serão um total de 80 dias. Olha aí, ó, 80, ok? Levítico 12 fala dessa lei, certo? E quando ele tiver completado esses 80 dias, quando ela, né, no caso, tiver completado os 80 dias, nós trouxemos ao jardim do Éden, porque é mais santo do que toda a terra ao seu redor, e cada árvore plantada nela é santa. Olha que interessante. Então você vê que o Éden tem um mundo, o mundo foi criado. O Éden é uma terra que está no centro desse mundo, ok? Então, a terra que está no centro, que é o Éden, é mais santo do que os outros locais. Você vê que Adão foi criado fora do Éden, na terra, no barro, e depois foi colocado no Éden, né? Olha que interessante. E Eva, a mesma coisa. Só que você tem que ver. Mas aí, Adão foi criado no 6º dia, né? E foi colocado no 6º dia, e no 7º ele já estava no Éden. Como é que ele descansou 80 anos? Porque lembre-se, né? Aqui, jubileus, os tempos são contados diferente do que a gente conhece, ok? Você veja que um dia para o Eterno é 1000 anos, certo? Então Adão foi criado no 6º milênio, né? Ou seja, 1000 anos o Eterno foi o primeiro dia do Eterno, 1000 anos o segundo, 1000 anos o terceiro, 1000 anos o quarto, 1000 anos o quinto. Nos 6.000 anos da primeira semana, né, do nascimento de Adão, você vê que ele foi criado, certo? Fora do Éden. Aí ele passou 40 dias para se purificar. Quando ele passou 40 dias humanos, lembre-se, os 40 dias é humanos, tá?
do Eterno é 1000 anos. Quando o Eterno estava criando e não tinha Adão, o dia era do Eterno. O dia do Eterno é 1000 anos. Tá? Então era 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Nos 6000 anos foi criado Adão. Só que aí começou, né, ali 40 anos do tempo de Adão. Entendeu? Isso quer dizer que era 6000 anos e 40. Aí ele foi levado para o Éden. Já Eva foi criada lá, né, nos 6000 anos, mais 80 dias. 6000 não, foi 7 mais 6, né, vai dar 13. Nos 13.000 anos, mais 80 dias. Aí ela entrou no Jardim do Éden. Consegue entender? Por quê? Porque um dia para Deus tem 1000 anos. Mas Adão, o dia de Adão, é o nosso. Tá entendendo? Então, você vê que o Eterno diz assim: Adão, se tu comer do fruto, certamente tu vai morrer, né? Ou seja, quando a gente come e peca, a gente morre o quê? No mesmo dia, né? Comeu, morreu. Comeu uma comida envenenada. A gente come agora, morre hoje, né? Entendeu? Então, o que acontece? Se for venenosa mesmo, né? Porque se ela for um veneno muito fraco, ele vai matando aos pouquinhos, né? Mas vamos dizer, um veneno aí que mate rápido, você morre no mesmo dia, né? Então, o que acontece? O Eterno disse morre, e você vê que Adão morreu no mesmo dia, mas no dia do Eterno. Foi 970 anos, mais ou menos, aqui vai falar, tá? Então, é essa a questão, tá? Adão nasceu no 6º dia do Eterno, que é 6000 anos, certo? Quando ele nasceu, ele passou 40 dias de purificação, o ano humano, e depois ele foi colocado no Éden. Ok? 40 dias ou 40 anos? 40 anos. 40, não, 40 dias terrestres, 40 dias humanos. Entenda, para eu não me confundir. Não fale não, porque senão eu vou me confundir. Certo? E aí, você vê que Eva, quando ela nasce, ela passa, né? Ela nasce ali mais ou menos nos 6000, né? No caso, ali são 7 mais 6, 13.000 anos, né? E ela passa 80 dias humanos para poder nascer, ok? Olha que interessante. Não, peraí, desculpa. Ela... porque ele falou, eu me perdi um pouco. São 6.000 anos Adão nasceu, que é 6.000 anos do Eterno, ok? 6 dias do Eterno é 6.000 anos terrestres. Aí Adão nasceu, ele passou 40 dias humanos e depois ele foi para o Éden. Aí na segunda semana, né, Adão teve lá, o Eterno colocou Eva para dormir, né, e Adão acordou no sexto ano da segunda semana. Eva passou 80 dias terrestres e depois é que foi colocada no Éden, tá? É um pouco complicado as contas, mas a gente tem que entender que tem 2 tipos de contagem aqui. Tem os dias do Eterno, que é 1000 anos, e tem os dias dos homens, que é os dias normais, que a gente conhece, ok? Então você vê que, coisa interessante aqui, você vê que, e quando ele teve completado esses 80 dias, né, trouxe para o Jardim do Éden, porque o jardim é mais santo do que toda a terra ao seu redor, e cada árvore plantada nela é santa. Então por isso que tem um mandamento aqui, ó, que não pode tocar, né, porque é sagrado, ó. Ela não deve tocar em nada sagrado, ok? Ou seja, enquanto ela está naquele período de impureza, ela não pode tocar em nada sagrado, certo? O homem é 40 dias, que Eva não pode tocar em nada sagrado, e a mulher 80 dias, que a mulher não pode tocar em nada sagrado, certo? E o que é sagrado ali naquele momento é as árvores, né? O Jardim do Éden é santo e as árvores plantadas no jardim também são santas, não pode tocar. Por isso foi ordenado, no que diz respeito a ela, que pariu o menino ou a menina, um estatuto desses dias nos quais ela não pode tocar nada sagrado nem entrar no santuário, até que os dias
para o menino ou menina estejam completos, né? No caso do menino, 40 dias, no caso da menina, 80, ok? Ela não pode tocar em nada que seja sagrado. Esta lei é o testemunho que foi escrita para Yahushua, ou seja, Israel, para que eles a observem todos os dias, ok? O que está escrito em Levítico 11, certo? Você vê aqui jubileu, né? É contando da época de Adão, mas você já vê mandamento que está em Levítico 12, tá? A questão da impureza e pureza, ok? Então você vê que Adão e Eva já tinham instruções lá, já tinham halahá ou Torá, ou seja, uma instrução. Torá simplesmente é instrução. Você vê que eles vão fazendo as coisas e eles já vão ganhando instruções ali, né, para obedecer. E na primeira semana do primeiro jubileu, olha que interessante. Primeira semana do primeiro jubileu. Aí é que tá. Você vê, são os 7 primeiros anos. O que é um jubileu? Um jubileu é, vamos dizer, jubileu é 50 anos, tá? São 7 semanas completas de ano, são 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos e 7 anos. Ou seja, dá 49 anos. E aí vem um ano de acréscimo, que é uma porta, tá? Que é completo os 50. Esse é um jubileu, ok? Na primeira semana do primeiro jubileu. Ou seja, o que é a primeira semana? 7 vezes 7. A primeira semana são 7 anos. 7 anos. Desculpa, eu tô meio gripado hoje. 7 anos, né? Então, nos primeiros 7 anos, Adão e a sua esposa estavam no Jardim do Éden por 7 anos, lavrando e mantendo-a, e nós demos trabalho e instrumentos para fazer tudo que é adequado ao plantio. Olha que interessante, aqui já começa a mostrar o quê? A primeira semana de jubileu, certo? Ele diz que eles estavam na primeira semana e logo em seguida ele explica que a primeira semana de jubileu são 7 anos. Olha aqui, ó, tá? 7 anos. Por isso que lá em Daniel, 7 semanas, né? Eles contam como 7 anos, ok? Olha que interessante, certo? Então, é muito interessante. Depois, capítulo 3, versículo 16. E ele lavrou, né, lá o jardim do Éden, e estava nu e não sabia. Ele estava nu e não sabia. E não se envergonhava, certo? Como está lá em Gênesis 2, 25, ok? E ele protegiu o jardim. Protegiu o jardim de quê? Presta atenção. Das aves, dos animais selvagens e dos animais domésticos, porque ele estava ali plantando e colhendo e ele tomava conta para os animais não ir lá destruir o jardim, ok? E a colheita dos frutos e a comida, e o que restava do que ele havia separado para ele e a sua esposa, eles tocavam, né? Ou seja, ele estava ali tomando conta do jardim, ele estava trabalhando. Lembre-se, Adão não comia carne. Adão não comia ave, não comia boi, não comia cordeiro, ele só comia frutas. Então ele estava ali, ó, trabalhando no jardim, né, tomando conta, né, e ele colhia a comida dele, que era o que? Os frutos. Colhia frutos e os comia. Então você vê lá em Gênesis, como a gente tem falado, né, que fala que todo fruto com semente, isto será alimento para ti. Foi o mandamento que o Eterno deu. Então Adão ia comer o quê? Galinha? Não. Adão ia trabalhar e pegar os frutos e comia, como está aqui, ó. Colhia frutos, provavelmente ali com sementes, né? E comia. Até porque não tinha a corrupção humana ainda para existir frutos sem semente. Ok? Frutos sem sementes é adultério. Foi uma adulteração que o homem fez na criação de Deus, certo? E que estava... E o que restava, ele separava para ele, sua esposa, e estocava, ok? Capítulo 3, versículo 17. E depois de se completarem os 7 anos, que eles completavam lá, exatamente 7 anos, ou seja, quando
terminou ali a segunda semana do Shabat, né? Ou seja, no 8º já é o primeiro ano da semana seguinte. No segundo mês do 7º dia, ou seja, segundo mês é o que? Pessa. 17º dia já é o que? 2 dias após o Pessa, né? Olha que interessante. A serpente veio e se aproximou da mulher. E a serpente disse para a mulher: Deus lhe ordenou dizer que tu não deverias comer de todas as árvores do jardim. Olha que interessante. Então você veja que a serpente, ela foi justamente ali no segundo Pessa, tá? Porque o primeiro Pessa seria ali, né, Adão. O segundo Pessa, a mulher. Lembre-se, primeira semana nasceu Adão, a segunda semana a mulher. Então, o segundo Pessa é para todos aqueles que não estavam puros no primeiro mês e participa do segundo, né? Poder participar para não perder o Pessa. Agora, olha que interessante. O Pessa, ele é ali onde o Eterno diz assim, ó: aquele que não guardar o Pessa, o espírito da morte vai passar, né? E vai levar o primogênito. O que é primogênito? Escolhido, o separado, aquele que é do Eterno. Olha que interessante. Então você vê aqui, né? No segundo mês, você vê aqui o espírito da morte tentando Eva. Deus não lhe ordenou dizendo que tu não deverias comer de todas as árvores do jardim. Ou seja, está ali o espírito da morte, ó, já se apresentando, né? E ela disse: para todos os frutos das árvores do jardim, Deus nos disse: comam, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para nós: vós não comam dessa, nem deve tocá-la ou morrerão, né? Por quê? Porque Eva estava ali, né, naquele período ali de purificação ainda, né? Então, você vê que ela não poderia tocar, mas ela ia poder tocar. Você vê que quem tira os frutos lá do jardim, aqui, ó, quem faz isso? Adão, né? Você vê que Adão, e o resto eles tocam, olha aqui, ó. Ele colhia os frutos e os comia. E os que restavam, que ele havia separado para ele e sua esposa, eles tocavam, né? Então, quem estava trabalhando nas árvores, que estava purificado, né, era Adão, né? Eva ainda estava num período de purificação. Então você vê que ele pegava do fruto e levava para ela, né? Por quê? Porque ela não poderia tocar na árvore, que as árvores eram consideradas santas, como está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, não pode tocar em nada sagrado e nem entrar no santuário. Olha que interessante, certo? E aqui ele fala que, ó, esse é o mais santo de toda a terra e ao seu redor. E cada árvore plantada é santa, né? Então, você vê que Adão chegou para ela e disse: olha, não toque, porque ainda não é a hora, né? E não coma. Não coma porque o Eterno disse que não era para comer. E ele estava dando a instrução ali para ela não tocar, porque ela ainda não era pura o suficiente para tocar nas árvores, né? Quando ele tirasse o fruto, que ele tira o fruto da árvore, ele poderia dar a ela. Olha que interessante. Ok? Ou seja, não deve tocar nem comer, certo? O mandamento de não tocar é porque ela ainda não estava apta para tocar, ok? E a serpente disse para a mulher: tu certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que tu comeres dela, teus olhos serão abertos e tu serás como deuses, ó, como os Elohims, e tu conhecerás o bem e o mal, né? A gente viu até isso lá no estudo de Gênesis, tá? E quando ela pela primeira vez cobriu-se, opa, peraí, eu passei algum versículo aqui. O bem e o mal, certo? 3,19, aí 3,20, é isso mesmo. E a mulher viu que a árvore era doce e de aspecto agradável,
e que o seu fruto era bom como comida, e ela o pegou e comeu. E quando ela pela primeira vez cobriu-se com folhas de figueira. Olha que interessante. Por que folha de figueira? Ela deu também a Adão, e ele comeu, e os seus olhos foram abertos, e ele viu que estava nu. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 7, né? No Jubileus capítulo 3, 22, coloca assim, ó: e ele pegou as folhas da figueira e as costurou, e fez um avental para si, e cobriu as suas vergonhas. Olha que interessante. Eu não sei se os irmãos estão vendo, tá dando para ouvir, tá? Tá ouvindo bem, Grace? Amém. Grace, você pode ler para mim aí, por favor, Romanos, do capítulo 7, do 7 ao 12, tá? Por que eu coloquei aqui folhas de figueira? Porque lembre-se, quem é que representa a figueira? Jerusalém, tá? Jerusalém é aquela que era dela para vir a luz do mundo, né? De Jerusalém, de Sião, a Torá, né? Muitas vezes o Eterno nos compara a árvores, certo? E os nossos frutos são os mandamentos que nós estamos praticando. Lá em Apocalipse é dito que a árvore vai ser plantada à beira do rio, e ela vai ser bem regada, e ela vai produzir muitos frutos no tempo certo, um a cada mês, né? São 12 frutos, e as folhas dessas árvores vai ser para a cura das nações. Ou seja, a folha da árvore, se você vê a maioria das folhas das árvores, você pega a folha, faz um chá e toma, né, para curar uma enfermidade aqui ou ali. Ou seja, é a palavra, né, os mandamentos de Deus que ele colocou na gente, a obediência que nós estamos praticando que gera frutos, né? E aí a gente vai pegar essa obediência e dizer, olha, tua vida está assim porque você está maltratando teu pai e tua mãe. Para de desonrar teu pai e tua mãe, que as coisas vão se consertar. Para de comer carne de porco, que a doença vai embora. Para de desobedecer o Eterno, que tua vida vai melhorar em tudo. Então isso é as folhas, né? Ou seja, a folha da figueira, ou seja, as palavras de Jerusalém é o quê? A Torá, tá? Então você vê que Adão ali, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi pegar a folha da figueira para fazer uma roupa para ele, para cobrir as vergonhas. E como é que a gente cobre as nossas vergonhas, né? Ou seja, nós estamos pecando. Como é que a gente cobre essas vergonhas? Ou seja, este pecado, parando de pecar e passando a guardar mandamento. E aí nós nos vestimos com uma veste nova, ou seja, uma veste de obediência ao Eterno, e escondemos a nossa vergonha, ou seja, colocamos a nossa vergonha, né, ali de lado, né? Que você vê que lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Por que lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Porque Yeshua veio, obedeceu a Deus, ensinou a obedecer e foi até a última consequência, dizendo que temos que obedecer a Deus sim, né? Não pense que eu vim abolir Moisés e os profetas, eu vim cumprir. Pode vocês ser maior do que eu sou, né? Então você veja que ele está querendo impor para a gente obedecer ao Eterno, mas é uma imposição boa, é uma imposição que oculta os nossos pecados. Ou seja, o Eterno diz que no Yom Kippur, quando a gente ora e pede perdão, ele pega os nossos pecados e joga no fundo do abismo, e até ele mesmo esquece. Então você vê que através da obediência ela vai e esconde as nossas vergonhas, ou seja, cobre as nossas vergonhas. O sangue do Cordeiro é para isso. E de onde vem isso? Ou seja, das palavras da Torá, que é destinada à figueira, ou seja, a descendência dos israelitas para sempre, a descendência dos filhos de Israel para sempre herdam essa justiça, herdam essas vestes, né? Que é o que? A folha da figueira, ok? E aí eu queria mostrar um pouco de Paulo falando sobre isso, né? Falando sobre isso aqui, Romanos capítulo 7, do 7 ao 12, para a gente entender um pouco do que é essa folha da figueira. Paulo menciona lá, né, ele diz, ó, eu não sabia o que era cobiça, mas quando eu li na lei o que era cobiça, eu vi que passou, né, a cobiçar.
né? E assim vai, tá? Dá uma lida, Grace. Tá podendo ler agora? Tô. Pode ler. Portanto, Amém. Você vê aqui que Paulo deixa claro, né, que a lei ela serve justamente para nos mostrar o que é errado, né? E aí quando você não tem lei, não há pecado e as pessoas vão vivendo, né? E muitos de nós não conheciam os mandamentos de Deus, né? Achava que estava fazendo certo. A religião nos instrui que a gente não precisa obedecer a Deus, né? Que não é pecado, não, ou não é mais pecado, melhor utilizando a frase, né? E aí todos em nome de Deus, em nome de Jesus, estávamos desobedecendo ao Eterno e a gente não sabia que estava nu. Mas quando a gente aprendeu a lei do Eterno, a gente viu o que era. Desculpa. A gente viu o que o mandamento dizia, a gente percebeu que estava nu diante do Eterno. E aí o que é que a gente faz? A gente abandona as velhas práticas, nasce um novo ser no batismo no nome de Yeshua e passa a praticar o que é correto. E aí o Eterno nos dá umas vestes semelhantes ao do Mashiach, né? E aí nós nos vestimos, a nosso revestimento é através dos mandamentos, mas somos justificados pelo sacrifício de Yeshua, né? E é como está lá no Salmo: eu espero a tua salvação, ou seja, o Mashiach vai acordar no ano 6000. O Eterno colocou ele para dormir e retirou a esposa dele, a Israel, obediente, aquela que obedece os mandamentos, dá o testemunho de Jesus, né? Então, quando o nosso marido acordar, que ele vier no ano 6000, que ele acordar no ano 6000, né? Nós estamos muito próximos, né? Temos que estar ali aptos, né? A ser chamado de esposas, né? Ou seja, uma mulher pura. Como vamos fazer isso? Obedecendo ao que ele nos instruiu, que é o que? Obedecer os mandamentos. É as folhas da figueira que veio para a cura das nações, né? E é o que? Os mandamentos, tá? Eu queria dar uma ênfase a isso. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o assunto, eu li aqui até Jubileus, capítulo 3, versículo 22. Não? Então eu vou continuar, tá? Eu vou botar aqui. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 23. E Deus amaldiçoou a serpente e se indignou com ela para sempre, tá? Porque você vê o seguinte, olha o que a serpente fez. Ela não pecou diante do Eterno, né? Ela foi lá e induziu uma pessoa inocente a pecar, ok? Lembra de Yeshua? Yeshua disse assim, ó: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos se desviar. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar.
né? Porque você vê aqui a serpente, o Eterno se indignou com ela para sempre, né? Por quê? Porque ela fez justamente Eva e Adão cair, né? Ou seja, induziu eles ao erro, tá? Você vê isso na Torá, lá na história de Davi, né? Que você vê o conselheiro de Davi fazendo o filho dele se voltar contra o próprio pai, né? Que é o avô de Betseba. Qual o nome dele? Esqueci o nome dele. Oh, rapaz, eu esqueci agora. Mas você vê que ele induzia o neto de Davi, né, ou o filho de Davi, contra o próprio Davi, fez uma insurreição junto com ele, aconselhando ele ali, né, para que ele tomasse o poder de Davi, né? Então você veja que é um pecado gravíssimo você conhecer a Torá, saber como quebrar ela e induzir uma pessoa sem juízo ou sem discernimento a ir contra o Deus de Israel. É muito grave mesmo. Aitofel, isso mesmo, amém. Lembrei, na hora que os universitários chegou, amém. Obrigado, Grace. Então você veja como é grave esse pecado, né? No caso da serpente aqui, o Eterno indignou-se com ela para sempre, né? E ele se indignou com a mulher, porque ela seguiu a voz da serpente, porque ela ouviu, né, a serpente, e comeu, e ele disse a ela. Você vê que Eva, entre aspas, obedeceu à serpente e desobedeceu a Deus, né? E isso deixa o Eterno muito irado. Quantas pessoas aí estão sem deixar a barba crescer do jeito que o Eterno fez, para fazer do jeito que o pastor mandou? Então as pessoas estão obedecendo o pastor, mas não estão obedecendo ao Eterno, ok? Consegue entender? E isso você vê que não é um pecado tão grave quanto o da serpente, mas mesmo assim o Eterno se indignou com a mulher. Não se indignou para sempre, né? Ou seja, a ira dele ia até um tempo, mas no caso da serpente, ele se indignou para todo sempre, né? Olha que interessante. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 24. E multiplicarei sobremaneira o seu lamento e as suas dores, né? Em lamento tu dará luz a filhos, e o seu retorno será para o seu marido, e ele a governará. Olha que interessante. Aqui ele coloca retorno, né? Na Bíblia normal coloca prazer. O seu prazer será para o seu marido, né? Mas na verdade a palavra ela tem um tom de obediência, tá? Ou seja, a sua obediência será para o teu marido e ele te governará, tá? Olha que interessante. Então o marido vai ditar e ela obedece, né? Ou seja, ela está ali como auxiliadora, né? E obedecendo ali os mandamentos do marido. A questão é que os mandamentos do marido é para ser os mandamentos de Deus. Então, quando ela obedece o marido, aceita a autoridade do esposo, do marido, ela está aceitando a autoridade de Deus, entenda, né? Porque até então aqui era para o homem andar diante do Eterno, né? Adão pecou, se arrependeu e começou a obedecer a Deus. E Eva faz o quê? Obedece ao marido, do jeito que Deus instruiu o marido para ela obedecer, né? O que foi? Onde é que está o erro? Deus falou a Adão, Adão disse a ela que não toque e não coma, e ela fez o que? Tocou e comeu. Consegue entender? Então o Eterno, justamente o oposto que ela fez, o Eterno disse: agora você tem que obedecer sim a seu marido, né? E ele te governará. Ou seja, muitas pessoas não conseguem entender, mas um governo, quando ele cria lei, impõe lei para a sociedade, ele está fazendo um papel de quê? De governo, ou seja, de governar, ou seja, ele está sendo autoridade sobre a tua vida. Ali ele está como um marido, né? Você vê até que os comunistas chamam o governo de Deus. O governo tem que ser considerado um Deus. Ou seja, então todos aqueles que colocam leis, mandamento, regra para você, é onde você está, se você obedece, você está dando autoridade a ele, né? Então, essa é a questão. Quem é a nossa autoridade? Yahweh,
É esse a quem nós devemos obedecer, né? E não ao governo. Mas a gente tem que ver o seguinte, é como Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia. Daniel obedecia a Deus. E isso colocou ele em muitas situações de vida e morte, né? Mas você veja que aquilo que Nabucodonosor mandava Daniel fazer e não quebrava o mandamento de Deus, ele poderia obedecer ou não. Ele escolhia o quê? Obedecer. Ele obedecia Nabucodonosor em tudo que não fosse quebrar o mandamento de Deus, né? Tipo, hoje, nós estamos vivendo numa democracia, né? Que é o sistema que o político, que os seres das trevas criam leis para a sociedade através da vida de homens, que estão sendo usados por eles através da legalidade que esses homens estão dando ao pecado. Ok? Ou seja, não entendeu a frase não, volta um pouquinho, escuta de novo que vai entender, vai chegar um ponto que entende, certo? Então, você vê o seguinte, que quando o governo cria lei e nós estamos obedecendo, vai ter leis do governo que não vai contra o mandamento de Deus e são leis boas, tá? Dá pra gente seguir e faz bem. Eu vou dar um exemplo. A lei de trânsito, né? A gente tá andando, o sinal fica vermelho. Isso quebra o mandamento de Deus? Não, né? E isso traz benefício? Sim. Porque se eu não passo o sinal vermelho, eu não vou bater num carro na frente, não vou provocar um acidente e até mesmo uma morte. Se eu expirar no meu tempo do sinal vermelho e as outras pessoas também obedecer e esperar, não vai haver acidente. É uma lei que o Estado impõe, certo? Que não quebra o mandamento de Deus e traz um benefício à sociedade. Então essa lei eu posso obedecer? Sim. Eu não estou desobedecendo a Deus, né? Mas aí tem leis agora que podem o aborto. E aí, a lei, o governo vai permitir o aborto, como ele já está permitindo em muitas situações, certo? E eu posso, diante do governo, abortar num filho que eu tenha. Mas diante de Deus eu posso abortar? Não. Então, mesmo que o governo me dê condição para isso, eu não vou fazer por causa do eterno. A mesma coisa é o sinal. O sinal, eu posso obedecer o sinal vermelho? Sim, porque eu não estou desobedecendo a Deus. E aí a gente vai mostrando quem na verdade governa a nossa vida, quem realmente é o nosso dono. Quando a gente reconhece a autoridade, está ali, né, diante do eterno. Isso, e as esposas obedecem aos maridos, né? Ou seja, ali reverenciando ao Deus de Israel, porque isso é um mandamento. Sua obediência, o seu retorno, ou como a Bíblia coloca, o seu prazer é para seu marido, e ele te governará. Isso é mandamento do Eterno, ok? Agora, os maridos, como disse lá Paulo, ele tem que tomar conta das esposas, da segurança, da sustento, amor, né? Tem que ter discernimento do que está fazendo e obediência ao Eterno. Quando a esposa é submissa em obediência ao marido, e ela não pode ir até Jerusalém para concluir a festa lá que o Eterno manda, se o marido for, ela debaixo da autoridade dele, ou seja, ele cumprindo o mandamento do Eterno, ela também estará coberta. Consegue entender? Ou seja, tem a parte boa e tem a parte ruim. Tem a parte ruim ali que muitas mulheres não querem ser comandadas por ninguém, né? Mas ao mesmo tempo, se elas aceitam a autoridade e o marido está diante do Eterno sem falta, né? A bênção que vai cair sobre o marido cai sobre ela e os filhos dela. Consegue entender? Tem um lado bom e tem um lado ruim de cada coisa. E eu tenho certeza que se você obedecer o Eterno, só vai ter o lado bom na tua vida. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém sentiu de falar alguma coisa? Não, então eu vou continuar, ok? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 25. E para Adão, ela também disse: por que tu seguisse a voz da tua esposa, né? Por que tu seguisse a voz... Desculpa. E para Adão, ele também disse, o Eterno, tá? Porque está com letra minúscula aqui, eu não percebi, tá? Mas isso é para ser minúscula. E para Adão, ele também disse: por que tu seguiste a voz da tua esposa e comeste da árvore
da qual eu te ordenei que não comerias, maldito serás maldito será a terra por tua causa. Espinhos e erva daninha ela te dará, e tu comerás seu pão, ou seja, tu terás o teu sustento no suor do teu rosto. Porque até então, qual era o trabalho de Adão? Adão só ia lá e ficava tomando conta para as aves e os animais silvestres, né, e domésticos não ir lá e devorar as árvores, não destruir a plantação ali, né, o jardim. Ele tomava conta. Agora não, agora ele vai ter que plantar, vai ter que trabalhar a terra, vai ter que plantar, vai ter que esperar o tempo e ainda tomar conta, né? O papel dele de tomar conta não encerrou não, na verdade aumentou o trabalho dele, né? Então é isso. Ele só chegava lá e pegava o fruto, tá? Agora não, agora ele vai ter que trabalhar a terra, tirar areia, limpar ela, colocar adubo, colocar a semente, esperar crescer, colocar água, dar todo o sustento ali, para quando gerar fruto ainda tomar conta para poder tirar, né, ali o trabalho dele. Alguns dizem, né, os rabinos mais tradicionais dizem que isso foi uma bênção, porque Adão, quando estava com o tempo livre, ele ficou pensando em fazer coisas erradas e terminou pecando e caiu nesse mundo. Caiu onde nós estamos agora, né? Então, essa é a questão. Até que tu retorne à terra de onde foi tirado, porque da terra tu vieste, para a terra tu voltarás. Olha que interessante. Então, todos os dias da vida de Adão, ele vai ter que trabalhar para sustentar ele, a casa dele, até o dia dele voltar a virar pó, né? Ou seja, é a vida toda. Esse negócio, eu vou trabalhar 30 anos, vou me aposentar e vou ter uma vida sossegada. Não. Isso não é do eterno, tá? Então, você vê que as pessoas, quando param de trabalhar, elas morrem, né? Você vê uma pessoa idosa, sempre ativa, trabalhando muito, né? Ela não tem tempo de ficar doente, né? Mas quando ela para de trabalhar, ela é ativa, para de trabalhar, a primeira coisa que aparece é doença, problemas, até a hora da morte, né? Então, quanto mais ativa ela tiver a vida toda, mais tempo ela vai ter saúde, ok? Porque está obedecendo ao eterno. Até o dia de voltar ao pó, a gente tem que trabalhar em alguma coisa, ok? É mandamento. Capítulo 3, versículo 26. E ele, Yahuwah, fez para ele agasalhos de pele. Olha, aqui este corpo que nós estamos, tá? E os vestiu, e os mandou embora do jardim do Éden. No dia no qual Adão partiu do jardim, ele ofereceu como um doce aroma uma oferta de incenso, gálbano e estaraq. Eu não sei o que é, tá? Deve ser alguma planta lá do Éden. E especiarias pela manhã, como com o nascer do sol do dia em que ele cobriu a sua vergonha. Ok? 3, capítulo 28. Naquele dia foi fechada a boca de todos os animais selvagens, tá? Selváticos eu acho esquisito, vou falar selvagens. E de todos os animais domésticos, gado, e todas as aves, e de tudo o que caminha, e todo que se move sobre a face da terra, de modo que eles não puderam mais falar, porque eles todos falavam uns com os outros, e com um lábio e um idioma, ou seja, com a boca e um idioma só, ou seja, todos falavam, vamos dizer, hebraico, tá? Ou seja, ou pelo menos Adão entendia o que o animal estava falando. Cada um aqui ele coloca sotaque, mas provavelmente sua língua, seu idioma, né? E Adão entendia todos eles. Olha que interessante, você vai ver que os animais não falam, né? Aí com exceção de alguns poucos, né? Você vê aí o papagaio, o louro, né? Mas você vê na Bíblia, tem duas situações que os animais falam. Por exemplo, Balaão, né? Ali quando ele estava batendo no jumentinho dele, e o jumentinho dele estava tentando salvar ele da ira do anjo com a espada de fogo na mão,
você vê que o anjo tocou o jumento e o jumento pôde falar, e aí ele falou abertamente com Balaão, né? E Balaão começou a conversar com ele e não estranhou. Depois foi que ele percebeu que o jumento estava falando com ele, como se fosse uma pessoa, tá? E tem outra situação lá no livro de Jazá, que eu me lembro. Você vê que os irmãos de José mataram, venderam José e disseram que uma besta devorou José e só ficou aquelas vestes rasgadas com sangue, né? E aí ele pegou o sangue do cordeiro e melou as vestes de José. Olha que interessante, o sangue de um cordeiro nas vestes de José, ok? Quando levou o sangue, a veste de José com o sangue do cordeiro, que mostrou ao pai dele, né, Israel, e disse, ó, essa roupa é do teu filho. Quando ele olhou a roupa e o sangue do cordeiro, ele disse, oxe, é meu filho José, né? Tá com a roupa com o sangue de Jesus, ele lavou as vestes com o sangue de Jesus, esse é meu filho, né? Ou seja, Israel ali reconhecendo que quem não tiver as vestes lavadas com o sangue do cordeiro não é filho de Israel. Olha que interessante, né? Glorificado seja o Eterno. E aí, quando ele mostra a Jacó, Jacó dá uma ordem aos filhos, ó, vão atrás e busquem essa besta e tragam ela para mim, que eu quero ela. Aí os filhos de José, sabendo, ou os filhos de Jacó, sabendo que José não estava morto, né, foram lá pegar um lobo, uma besta grande, levaram até Jacó. Quando chegou lá, Jacó, né, foi e gritou com ela, por que você fez isso com meu filho? Por que? Qual foi o mal que eu te fiz? E eu sei que Jacó estava tão aflito, que o Eterno tocou aquele lobo e ele falou com Jacó e disse, olha, eu saí em busca do meu filho perdido, né? Não encontrei nenhum e nunca passou sangue de qualquer ser humano na minha boca, né? E aí Jacó viu aquilo, ele falando, e mandou soltar a besta, né? E soltou a besta e ele foi embora atrás do filho dele. Então você vê duas situações, né? Lá no livro de, eu acho, Números, aparece Balaão falando com a jumentinha, e Jacó no livro de Jazá falando com o lobo, né? Ali se entendendo como se fosse, né, uma linguagem humana, natural, né? Ou seja, era um vestígio daquilo que Adão tinha lá no Éden e foi perdido, ok? Então, continuando, certo? Aqui o capítulo 3, versículo 28, certo? Capítulo 3, versículo 29. E ele, Iahua, expulsou de fora do jardim do Éden toda a carne que estava no jardim do Éden. Toda a carne. Lembre-se, os animais não foram criados no jardim. Adão não foi criado no jardim, certo? Eles foram criados fora e foram levados até o jardim. Olha que interessante. E toda a carne foi espalhada de acordo com as suas espécies, de acordo com seus tipos, para os lugares que haviam sido criados para eles. Olha que interessante, né? Ou seja, foi expulso tanto Adão quanto os animais, né? A terra termina se tornando maldita por causa do pecado de Adão. Até os animais sofreram com isso, ok? Capítulo 3, versículo 30. E apenas a Adão, ele deu, né, cobrir suas vergonhas de todos os animais selvagens e domésticos, né? Então, Adão foi o único que o Eterno deu ordem para cobrir com vestes, essa roupa aqui, tá? Você vê que o cachorro, ele não tem vestes, o boi, nenhum animal tem, né? E o ser humano ainda corrompe isso, né? Tornando os animais envergonhados como a gente, né? Vestindo eles com roupa, coisa que ele não precisa. Por conta disso, é prescrito nas tábuas celestes, no que diz respeito a quem conhece o julgamento, ou seja, e a lei, quem sabe de julgamento e da lei, que eles devem cobrir suas vergonhas. Olha, por isso que, né, o Eterno nos orienta, né, ali aos poucos a gente vai vendo, o Eterno manda cobrir, ó, até aqui, ó, manga comprida, calça, o homem, a mulher vestido até ali o calcanhar, né? E
cobrir os braços, né? Por isso, né? Cobrir as vergonhas, o corpo, certo? E não devem se cobrir como fazem os gentios, que se cobrem e ficam nus. Ó, os gentios usam roupa, mas no entanto estão mostrando as vergonhas, tá? Dois minutinhos, rapidinho. Como trapo de imundícia. O que vocês fazem também. Sim, Não, sim. ele fala, o que vocês fazem pra mim, mas protege vocês, não a mim. Isso. Eu não tô fazendo isso pra mim. É porque, na verdade, mostra que nós, seres humanos, estamos pecando contra Deus, né? À medida que a gente vai obedecendo, nós vamos ganhando veste nova, até o dia de voltarmos a ter aquele corpo de glória, né? Aquelas vestes que Adão tinha lá no Éden, né? Então, até a gente restaurar isso. Vestes bonitas, mas a manga tá faltando. O que tá acontecendo, né? Sim. Ou de bermuda. Você está um pouco longe, aí o pessoal não escuta. Escuta. Tá escutando tudo. Tá pegando tudo. Tá escutando, né? Tá. Amém. Glória ao Pai. Então, glorificado seja o Eterno. É verdade, isso é verdade. Ah, entendi. Então, capítulo 3, versículo 32. Olha que interessante. Olha o termo, e na lua nova do quarto mês. Aí eu até coloquei aqui uma observação, ó. Lua nova do quarto mês. Hoje, o quarto mês nosso é a constelação de Gêmeos, tá? Por quê? Porque o equinócio de primavera, no tempo que nós estamos, está começando em Peixes. Eu até coloquei aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar a vocês. Eita, não vou conseguir não. Constelação de Gêmeos. É porque... Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir para mostrar a vocês. É, o computador tá lento, eu não vou conseguir não. Eu queria mostrar a vocês o seguinte, que o ano, começando no equinócio de primavera, lá em Peixes, o quarto mês é Gêmeos. Mas na época lá de Adão, o equinócio de primavera começava em Touro, tá? Começando em Touro, o mês é Leão, tá? Então o quarto mês era a constelação de Leão. E olha que interessante. E na lua nova do quarto mês, Adão e a sua esposa partiram do jardim do Éden e habitaram na terra de Elda, ou seja, na terra da sua criação, ou seja, onde Adão e Eva foram criados. Na verdade, Adão foi criado lá, em Elda, certo? Fora do jardim. Que é o quê? É uma terra que está ao redor do jardim do Éden. Esse mundo tem um tamanho, certo? No centro havia o jardim do Éden. Adão foi criado na terra de Elda, certo? Ali foi pegado barro, tudo, e aí ele surgiu e teve vida. Ele passou 7 dias da impureza dele, mais 32 dias, completando 40 dias após o nascimento dele, e quando ele completou esses 40 dias foi que ele pôde entrar no Éden, tá? Olha que interessante, né? Então você vê que Adão, lá na Bíblia, lá na Torá, fala que Adão foi criado num canto e foi colocado no Éden. E a gente não sabe onde foi que ele foi criado, né? Mas aqui deixa claro, ele foi criado na terra, no mesmo mundo que nós estamos, só que fora do Éden, né? E depois que ele passou o período de purificação foi que ele pôde entrar no Éden. Então, nós hoje estamos nesse período de purificação, certo? Olha que interessante. Como? Se santificando, guardando mandamentos, né? O que Paulo diz, ó, sem santificação ninguém verá o Eterno, sem santificação ninguém vai entrar no Éden, tá entendendo? Essa é a questão. Então, nós estamos obedecendo, vestindo veste nova, cobrindo as nossas vergonhas com a Torá, com os mandamentos, naquilo que Yeshua nos mandou fazer, né? Nossas vestes estavam sujas,
e o sangue de Yeshua lavou elas. E agora, nós com as vestes limpas, pelo sangue de Yeshua, nós estamos obedecendo o mandamento para não assujá-la novamente, até a vinda do Mashiach, para estarmos santificados o suficiente, puros, para poder entrar no Éden. Assim como Adão passou 40 dias impuro. 40 representa tribulação, tá? Provação. Ok? Então, nós estamos aqui passando provação ou provando ao Eterno que somos dignos de estarmos puros para ir para o Éden. E lá obedecer e não ouvir mais a serpente. Não vai ter serpente mais para enganar ninguém. Ok? Aqui, Gênesis 3, versículo 32, né? Falando de novo aqui, no 4º mês, eles saíram do Éden, tá? E foram para a região onde eles foram criados, que é o Elda, certo? A terra da sua criação. E Adão chamou sua esposa pelo nome de Eva. Olha que interessante, Eva, ok? E outra coisa, você vê aqui outro segredo que tem aqui, né? Foi onde eu coloquei isso aqui. No 4º mês é a constelação de Leão. Leão representa a tribo de Judá, que foi onde ele foi criado. E Yeshua veio de que tribo? Judá. Olha que interessante, né? E a tribo de Judá foi quem está ali, né? O guardião da Torá, para nos mostrar. Se não fosse a tribo de Judá, né? Nós não teríamos essa Torá. Claro, se não fosse o Eterno, através da vida da tribo de Judá, nós não estaríamos com esses manuscritos aqui, né? Querendo ou não, até o livro de Jubileus aqui, quem guardou esse livro para nós? Claro que foi o Eterno, mas usando a vida da tribo de Judá. Tá? Então você vê que Adão, ele foi criado na região de Elda, né? E voltou lá com Eva na tribo de Judá. Ou seja, Yeshua e Israel ali, né? Na tribo de Judá. Ok? Olha que interessante, tá? O Sode. Eu não estou falando religião judaica, tá? Eu estou falando tribo de Judá. Ok? E Adão chamou sua esposa de Eva, tá? Até então ele chamava de mulher, ok? Capítulo 3, versículo 34. E eles não tiveram filhos até o primeiro jubileu. Ou seja, quando acabou o primeiro jubileu, os primeiros 50 anos, certo? Ou seja, e depois ele a conheceu, ou seja, teve relação sexual. E agora ele lavra a terra conforme havia sido ensinado no jardim do Éden, né? Ao mesmo tempo, você vê que quando ele conheceu Eva, certo? Ele coloca a semente, o sêmen dentro de Eva. Eva é a terra, tá? E o homem tem a semente, ele lavra a terra. E o interessante é aqui, capítulo 3, versículo 35, falando sobre isso, né? Tanto ele tomava conta de Elda, como ele lavrava no jardim do Éden, plantava, cuidava, quanto ele, né, a conheceu, né? E ali começou a semente, a zera ser passada, né? Quando ele conheceu Eva, aí vai vir Caim e Abel, né? E aí começa toda a genealogia lá, capítulo 4, ok? Eu vou dar um tempo aqui, vou perguntar a algum irmão se alguém quer comentar algo aqui do grupo, né? Eu não sei. Olha, glória ao Pai, tem muita gente aqui, ó. Glorificado seja o Eterno, a vida da Grace, Andréa, a minha esposa Carol, Rafael Barbosa, Rafael Errade, Elim, Kete, Cidália, Nivaldo, Raquel, Ítalo, Shalom, novos papais, né? Glorificado seja o Eterno. Kevson, não, Kevson aqui tá convidado, né? Kevson e Raquel aqui estão convidados, eles não estão agora nesse momento não, ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Barbosa, você quer falar alguma coisa do que foi dito ou posso continuar? Fazer o capítulo 4. Opa, Shalom. Me deu um foco de energia aqui, aí eu me perdi. Mas eu vou retornar aqui, só quero falar algo bem interessante, porque você comentou muita coisa aí. E não tem muito o que comentar. Mas o que me chamou muita atenção foi lá no versículo 17, que diz o seguinte: e depois de se completarem os 7 anos que eles
completaram lá exatamente 7 anos. E no segundo mês, no 17º dia do mês, a serpente veio e se aproximou-se da mulher. E a serpente disse para a mulher: Deus lhe ordenou, dizendo que tu não deveria comer de todas as árvores do jardim. Então veja, lá no versículo 17, você pega e foi aí, né? Fala sobre esse livro específico.
Amém. A gente vê aqui, né? Você estava falando aí sobre a questão do segundo mês, o 17º dia. Eu tinha comentado lá no livro de Jubileu, tem um vídeo no canal falando sobre isso, mas semana que vem eu vou fazer o 4 agora, Jubileus 4, a gente fez o 3, vou fazer o 4, e semana que vem nós vamos fazer o 5, Jubileu 5 e 6. Eu já tinha falado sobre o Jubileu 6 antes, tá aí no vídeo no canal, que ele fala justamente isso, ó. E ele entrou no 6º ano, certo? Ou seja, 1308, certo? Daquele jubileu vigente que ele estava, no segundo mês, na lua nova do segundo mês, até o 16º, ó, certo? E ele entrou na arca no 16º, e tudo o que nós trouxemos para dentro da arca, e o Senhor fechou ela, e na noite, ao anoitecer, ao pôr do sol do 17º dia. Olha que interessante, é justamente o que está na Torá aí, né? E aqui no Jubileu 5, nós vamos ver que tudo o que ocorre ali na arca vai levar um ano, e todas as principais ali coisas que vão acontecer na vida de Noé ali quando estava na arca, certo? São nas festas do Eterno. Você sempre vai ver a data da festa do Eterno, né? E isso é muito interessante, como você falou aí, né? Muito interessante mesmo, tá? Tem muitos midrash que a gente pode fazer com relação a isso, muitos segredos. É porque se for falar de tudo, a gente vai passar muito tempo aqui, ó. Só num capítulo. Deixa eu ver quantas horas está dando aqui. Num capítulo tá dando 1h30, né? Eu acredito que vai dar pelo menos mais 1 hora aí, né, de Jubileus, tá? Então, Jubileus capítulo 4, ok? Eu vou encerrar aqui, que eu vou fazer dois vídeos, eu vou partir, né? Para os irmãos que estão aqui ao vivo, não, vai ser contínuo, né? Mas para o da internet eu vou partir o capítulo 3, vou colocar a parte e depois eu vou fazer o capítulo 4, tá? O pessoal da internet aí no YouTube, né? Eu vou dar uma pausa, mas a gente vai continuar logo em seguida e depois eu posto o vídeo, ok? Rapidinho. Do céu vai cair bola de fogo. Do céu vai cair bola de fogo. Vai descer Jesus para pegar o pecado. Jesus me chama, onde é que tu estás? Eu te chamo e tu não responde.